Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de História com a professora Inara. Na nossa aula de hoje, nós falaremos de um assunto muito sério e muito importante, que é o trabalho infantil. Há centenas de anos, era possível encontrarmos crianças trabalhando junto com trabalhadores livres e com trabalhadores escravizados. E aqui no Brasil, o trabalho infantil continuou a ser explorado mesmo com a industrialização. Em 1919, nós conseguimos encontrar mais de um terço de trabalhadores dentro das fábricas que eram crianças. Então, é um número bastante expressivo, é um número bem grande de crianças que trabalhavam dentro das fábricas. Apenas em 1920, o trabalho de crianças menores de 12 anos passou a ser proibido. E a jornada de trabalho foi reduzida por lei por 12 horas por dia. Mas pensem só comigo, ainda assim crianças de 12 e 13 anos podiam trabalhar nas fábricas e elas podiam trabalhar até 12 horas por dia. Ainda assim, não havia tanta fiscalização, as pessoas não entravam tanto nas fábricas para saber se essa lei era obedecida e colocada em prática. Então, por mais que tenha sido proibido, ainda assim algumas pessoas, alguns patrões, descumpriam as leis e contratavam crianças para trabalhar, crianças menores de 12 anos para trabalhar nas fábricas. E atualmente, o trabalho de menores de 16 anos é proibido por lei. Mas em alguns casos, existem algumas empresas que contratam menores aprendizes. E o que é isso? É quando o adolescente consegue trabalhar a partir dos 14 anos, mas ele não vai trabalhar 8 horas por dia. Ele vai ter um trabalho reduzido, vai trabalhar apenas meio período e será em algum trabalho que possa futuramente ajudar ele a encontrar uma profissão, a fazer uma faculdade em algo que já seja direcionado a uma área que ele goste, que ele tenha interesse. E também, para ser menor aprendiz, o adolescente precisa estar estudando, precisa estar matriculado em uma escola. Então, ele não vai deixar de estudar para trabalhar. O trabalho será apenas uma renda extra, um conhecimento extra que ele vai adquirir. Ele não vai precisar abandonar os estudos e se dedicar unicamente ao trabalho. Ele vai conciliar as duas coisas. E por mais que só seja permitido por lei que se trabalhe a partir dos 16 anos ou a partir dos 14 anos, quando se é menor aprendiz, nós ainda temos essa realidade de muitas crianças que saem de casa para trabalhar. Elas saem de casa não porque elas têm vontade de trabalhar com 7, 8 anos de idade, ou às vezes até menos que isso. Elas saem de casa para trabalhar porque elas precisam ajudar no sustento da família, a manter as suas casas, a manter os seus lares. Então, às vezes, é muito comum que as crianças precisem trabalhar e ajudar os pais na renda de casa. E agora nós falaremos sobre o crescimento das cidades. É um assunto que nós já estamos bem familiarizados, porque nós já estamos falando sobre isso há algumas aulas. Mas hoje nós falaremos especificamente do crescimento da cidade de Manaus, que é a capital do Amazonas. Manaus cresceu muito por causa do ciclo da borracha. Aqui nós podemos observar na imagem que nós temos um homem, ele está próximo a uma árvore e ele está tirando o látex de uma seringueira. Conseguem perceber ali que ele está com um pau mexendo na árvore e nessa árvore possui 3 copinhos, porque fica escorrendo o látex ali naquele copinho. E o que isso tem a ver com o crescimento de Manaus, com a expansão de Manaus? Esse foi um período bastante rico para essa cidade, porque as vendas aconteciam não somente aqui no território brasileiro, mas também era exportado para outros países, tanto para países europeus quanto para os Estados Unidos. Então, Manaus enriqueceu muito e cresceu muito nesse período. Nós já entendemos, nós já estudamos que quando a cidade cresce, quando vem novas pessoas para a cidade, trabalhar na cidade, ela precisa se modernizar, ela precisa se
se adaptar para essas novas pessoas que estão vindo. Como Manaus estava crescendo muito e tinham muitas pessoas chegando para trabalhar na cidade de Manaus, ela teve a construção de avenidas, construções de novas casas, novos prédios, um ampliamento das ruas. E um dos exemplos que nós temos do crescimento de Manaus, dessa chamada época bonita, é o Teatro Amazonas. Olhem só que construção maravilhosa foi feita no município de Manaus, e ela é um dos grandes exemplos dessa época da Belle Époque chamada, que é a época bonita da cidade de Manaus. Então, a cidade passou por reformas, teve a instalação de energia elétrica, passou a ter água encanada e também teve novas avenidas construídas. Outro exemplo de uma cidade que cresceu muito no processo de industrialização foi São Paulo, a capital. Ela se desenvolveu tanto porque as indústrias estavam chegando, então as pessoas saíam do interior e iam para a cidade de São Paulo para trabalhar, quanto também se desenvolveu por causa do café. Lembram que nós já estudamos também sobre o café e como ele auxiliou no desenvolvimento da cidade de São Paulo? Esse é um dos exemplos de como as cidades se transformaram por causa da industrialização. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e compreendido o assunto. Não esqueçam de responder o questionário da plataforma. Mais tarde, eu e a Prof. Gabi estaremos à disposição de vocês na nossa aula do Zoom para esclarecer possíveis dúvidas e conversar um pouco mais sobre o assunto. Beijinhos, bons estudos e até mais!